Nós vamos meditar na palavra do Senhor. Antes nós vamos ler um texto do Evangelho. Não é esse o texto que nós vamos meditar, mas o texto conversa então com o nosso assunto. Abra sua Bíblia aí no Evangelho de Lucas, no capítulo 4. Nós vamos ler do verso 21 ao verso 30. Lucas, capítulo 4, do verso 21 ao verso 30. Vamos nos colocar de pé para a leitura da palavra de Deus? Lucas, capítulo 4, do verso 21 ao verso 30. A palavra do Senhor que nos diz assim: Então Jesus começou a dizer: Hoje se cumpriu a escritura que vocês acabam de ouvir. Todos davam testemunhos dele e se maravilhavam das suas palavras cheias de graça que lhe saiu dos lábios. E perguntavam: Não é este o filho de José? Então Jesus disse: Sem dúvida, vocês citarão para mim o provérbio: Médico, cure-se a si mesmo. Dirão: Tudo o que ouvimos que você fez em Cafarnaum, faça-o também aqui na sua terra. E Jesus prosseguiu: De fato, afirmo a vocês que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Na verdade, lhes digo que havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra. E Elias não foi enviado a nenhuma delas, a não ser a uma viúva de Sarepta, Sidom. Havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, a não ser Naamã, o sírio. Todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira, e levantando-se, expulsaram Jesus da cidade e o levaram até o alto do monte sobre o qual a cidade estava edificada, para que de lá pudessem atirá-lo abaixo. Jesus, porém, passando pelo meio deles, foi embora. Irmãos e irmãs, nós vemos aqui na leitura dessa palavra essa ocasião em que Jesus é rejeitado, em que Jesus foi rejeitado na sua própria cidade. E Jesus foi rejeitado por pessoas que esperavam outras coisas dele. A palavra de Deus, ela é fantástica porque ela mostra o quanto o reino de Deus é contrário a muita coisa que a gente pensa. Então, nós precisamos tomar cuidado com os ídolos que nós colocamos no nosso coração. As pessoas já tinham uma imagem de um Messias nessa ocasião, e Jesus não correspondia a essa mensagem. Por isso queriam matá-lo, por isso queriam ir atrás dele, por isso o rejeitaram. Mas hoje nós vamos meditar sobre uma ocasião em que Jesus não foi rejeitado, em que ele foi ouvido e, de fato, realizou a sua obra em algumas vidas. Feche seus olhos, curva sua fronte, faça aquela oração que eu sempre peço para você fazer nessa hora. Senhor, fala comigo, pede isso aí no seu coração para que você escute a voz de Deus. Senhor nosso Deus, obrigado por este momento de culto, de encontro, obrigado pelo teu povo, obrigado pelos meus irmãos e irmãs, pela família do Senhor que se reúne aqui, obrigado pelas manifestações do Senhor através dos cânticos, das orações, da leitura da tua palavra. E agora, meu Deus, nós queremos continuar ouvindo a tua voz, portanto fala conosco em nome do Senhor Jesus. Traga clareza, Senhor, para o nosso coração. Abre o nosso coração para a Tua palavra. Deixa os nossos ouvidos atentos, ó Pai. E que em nome do Senhor Jesus, nós possamos aqui ser alimentados, ó Pai, edificados na Tua palavra. Fala ao Teu povo, Senhor, através deste servo pecador e imperfeito. Mas fala com o Teu povo, Senhor, e realiza a Tua obra em cada coração. Em nome de Jesus, nós oramos e nós agradecemos. Quem crê diz amém. Louvado seja o nosso Deus. Você pode se assentar. Agora nós vamos para a leitura da palavra que nós vamos meditar nessa noite. Abra sua Bíblia aí no Evangelho de Mateus, no capítulo 4, o verso 18 até o verso 22. Mateus, capítulo 4, do verso 18 ao verso 22. Mesmo assentados, mas com toda a reverência à palavra de Deus. Mateus capítulo 4, do verso 18 ao verso 22.
Palavra do Senhor que nos diz assim: caminhando junto ao mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André. Eles lançavam as redes ao mar porque eram pescadores. Jesus lhes disse: venham comigo, e eu os farei pescadores de gente. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, irmão dele. Eles estavam no barco, em companhia de seu pai, consertando as redes, e Jesus os chamou. Então eles, no mesmo instante, deixaram o barco e seu pai e seguiram Jesus. Você percebeu que Jesus não foi rejeitado pelos homens a quem ele chamou? Então, nós vamos meditar um pouco a respeito disso, irmãos. Para iniciar, nós estamos chegando próximo aqui ao aniversário da nossa igreja, então todos os irmãos sabem, no próximo dia 10, então não essa segunda-feira, a outra, nós estaremos completando 68 anos já de organização da igreja. Teremos o nosso culto de comemoração no próximo domingo. E, irmãos, chegando próximo de uma data tão significativa, eu fico me perguntando o que é que as pessoas que participaram da fundação dessa igreja, que portanto eram membros lá da primeira IPI de São Paulo, lá pelos anos 50, 1950, 1960, depois da fundação, nos primeiros anos ali de organização da igreja, o que é que essas pessoas idealizaram para a igreja? O que é que elas pensaram para essa igreja? O que é que elas almejaram com o coração para levar adiante a construção da igreja? E aqui você pode entender construção em todos os sentidos, viu? Porque eu estou falando de patrimônio, então eu estou falando da construção do templo, eu estou falando das posses, dos bens para que a igreja possa usar, da aquisição do terreno, então, para construir o templo da igreja, enfim. E vocês podem entender também essa construção da igreja como a formação da igreja em si. O grupo de irmãos que seriam conhecidos como Igreja Presbiteriana Independente do Jabaquara. O que é que eles pensaram que a igreja seria dali a alguns anos? Já formada. O que é que eles pensaram que a igreja faria dali a alguns anos? Irmãos e irmãs, o ser humano é capaz de viver ideais. Então, diferentemente de outros animais que existem ali para satisfazer os seus próprios instintos, o ser humano é capaz de amar. E por isso, mais do que seguir alguns instintos, ele é capaz de viver ideais. E o que são esses ideais? São aquelas ideias mentalizadas, ainda que não sejam realidade, ainda que não existam, mas que apontam para algo desejável, apontam para algo que é melhor do que aquilo que nós temos hoje, aqui no presente. Certamente os nossos fundadores sonharam com um futuro promissor da igreja. Certamente eles colocaram no coração essa alegria de saber que dali a alguns anos a igreja estaria viva, ativa, trabalhando, alcançando as pessoas que estavam lá fora. E nós, aqui irmãos, hoje já em 2025, o que é que nós temos sonhado para o futuro da igreja? Nós estamos alimentando os ideais a respeito da nossa igreja? E aí, se você hoje está nos visitando de outra igreja, então pense nisso também. O que é que nós estamos idealizando para a igreja? A falta de ideais está tornando o cristão um povo apático. Escuta o que eu estou falando para você. A falta de ideais está tornando o povo cristão apático, domingueiro, incapaz de agir pela causa que diz defender, a não ser que tenha algum interesse em jogo. Um ser humano sem ideais é um ser que tende à paralisia, a ficar parado, a ficar estagnado. Ele passa os seus dias sem perspectiva do futuro,
E por isso essa pessoa não sabe o que é esperança. Não ter ideais é não saber o que é a esperança. E infelizmente isso pode ser dito de muitos cristãos que estão tão desmotivados com a sua vida com Deus, estão tão desmotivados no seu próprio ministério, estão tão desmotivados na sua própria vocação, mas ainda de alguma forma tentam praticar um evangelho descomprometido, e isso é muito triste. Tendo diante de nós história de pessoas aqui que alimentaram alguns ideais e que correram atrás e lutaram por isso e deram a sua vida por isso. Os ideais, eles podem ser inspirados no nosso coração por meio de um novo conhecimento que vem através de uma leitura, através de uma pessoa que nos ensina algo, através de um grupo de pessoas. E aqui é o nosso caso, irmãos. Quando nós lemos a palavra de Deus, ouvimos a palavra de Deus, meditamos na palavra de Deus, estudamos na palavra de Deus, esse novo conhecimento chega a nós para inspirar alguns ideais. Pessoas podem inspirar pessoas a buscar novos ideais. E é fato que Jesus é o maior inspirador. O Espírito Santo é inspirador. Deus inspira, através de toda a história do seu povo, a alimentarmos alguns ideais no nosso coração. Você sabe qual é o motivo da gente ser inspirado para seguir um ideal? O que motiva a gente a buscar um ideal, a lutar por esse ideal? Simplesmente o amor. Porque quando nós amamos uma causa, esse amor vai nos mover nessa causa, a lutar por essa causa. O nosso amor por um ideal nos moverá a trabalhar para a concretização, para que não seja mais uma ideia, para que seja uma realidade. O amor moveu aqueles irmãos lá nos anos 1950, para poder levantar essa igreja aqui. O amor moveu a vida de muitas pessoas para poder levantar essa igreja no passado. E o amor precisa continuar movendo o nosso coração. Então, olhando aqui para o nosso texto, eu me pergunto assim, o que foi que motivou aqueles homens, né, a seguirem a Jesus? O que foi que motivou os irmãos André, Pedro, João, Tiago, a deixarem imediatamente as suas redes, as coisas que eles tinham, e seguirem a Jesus? Qual foi o ideal que contagiou o coração daqueles discípulos, conquistou o coração deles, a fim de que eles se tornassem discípulos de Jesus? O ideal foi capaz de dar aos discípulos uma disposição totalmente voltada a Deus. Sabe o que eles viram? Eles viram amor no chamado de Jesus. Eles perceberam esse amor no chamado de Jesus de uma forma como eles nunca tinham sentido antes. E quando você e eu concretizarmos o ideal de amar Jesus, quando esse realmente é o nosso ideal e nós concretizamos, então o nosso coração fica pronto para o serviço total. É assim que eu vou me contagiar com o ideal de vida proposto por Jesus. Então eu quero mostrar aqui para você e meditar junto com você o texto de Mateus, que vai nos mostrar os discípulos deixando imediatamente tudo para viver com Jesus. E as características desse chamado que podem ser o ponto de reflexão que nós precisamos também para sentir esse amor, para alimentar o ideal e continuar a nossa caminhada aqui, em meio ao nosso povo, em meio à nossa igreja. Primeira coisa que eu quero trazer para você meditar hoje: o chamado de Jesus revela amor, porque é um chamado para viver pessoalmente com Ele. É um chamado para viver pessoalmente com Ele. O texto informa que Jesus, caminhando ali pelo mar da Galileia, viu dois irmãos. Estava lá André, estava Pedro, e o texto vai falar também que da mesma forma ele viu Tiago e viu João.
E tem uma coisa muito significativa aqui nessa maneira como Jesus se aproxima desses homens, dos seus futuros discípulos. Na verdade, é um dos pontos mais preciosos de toda a vida cristã. O bom pastor, ele conhece as suas ovelhas e as chama pelo nome. Então ele chamou estes irmãos aqui pelo nome. Jesus não estava tratando aqueles homens ali como um número, sabe? Como uma força de trabalho impessoal, como uma massa de manobra, como possíveis empregados ali com quem ele pode contar ali para o serviço. Jesus Cristo propôs um relacionamento pessoal com eles, começando a chamá-los pelo nome. Quando Mateus nos diz que Jesus viu os irmãos, ele está dizendo algo mais do que simplesmente bater o olho e encontrar eles lá à beira do mar, mexendo nas redes, trabalhando no barco. O texto está nos dizendo, irmãos, que Jesus colocou o seu olhar sobre eles, diferenciou eles do meio daquela outra multidão, porque tinha uma multidão lá. Eles não eram os únicos pescadores que estavam lá. E Jesus diferenciou eles no meio daquela multidão. Colocar os olhos sobre os discípulos aí é se comprometer. Jesus já começou a se comprometer pessoalmente com eles, a se envolver pessoalmente com eles. E isso é o que acontece quando o Senhor nos chama para a sua obra, nos chama para o seu trabalho. Você quer saber como isso começa? Começa lá na cruz do Calvário. Quando Jesus morre por nós, Ele estabelece um envolvimento pessoal conosco, porque Ele morre por você. Você sabe disso, né? Nós vamos celebrar isso daqui a pouco. Já, já. A mesa do Senhor. E Jesus fez isso por você. É por você, Tiago, é por você, Gilberto, é por você, Mateus. É por você, Vitor. Irmãos, é pessoal o chamado do Senhor Jesus. É pessoalmente que Ele concede a vida eterna a cada um de nós. E é por isso que é impressionante o modo como Deus resolveu firmar esse pacto, com uma ilustração ali de escrever o seu nome no livro da vida. É tão pessoal que Deus tem um livro lá para poder escrever o nome dos seus amigos, e é o livro da vida. O chamado de Jesus é para caminhar ao lado dele, é para partilhar a vida dele, para partilhar as emoções dele, para partilhar os sentimentos dele, para partilhar da companhia dele, para partilhar do pão que ele tem para oferecer, para partilhar o abrigo que ele tem para oferecer, para partilhar os seus recursos, para partilhar a sua presença. Ninguém partilha essas coisas sem amar profundamente o alvo dessa partilha. Você percebe isso? Quando a gente quer partilhar tudo isso com uma pessoa, é porque nós amamos profundamente. Alguma nós amamos tanto, mas tanto que a gente vai lá e se casa com ela. Para dividir tudo, né? Dividir a casa, dividir os recursos, dividir tudo. Algumas famílias amam tanto, tanto, que adotam crianças para poder partilhar o que elas têm dentro de casa. E Jesus estava fazendo isso, Ele estava adotando esses homens. Jesus estava adotando esses discípulos na sua família. Era amor verdadeiro, era amor puro. E Jesus já te chamou para fazer parte dessa família. Jesus já chamou você para partilhar o pão dele, para partilhar a vida dele, para partilhar a companhia dele, para partilhar a casa dele. O que Jesus está propondo é uma relação verdadeira, sincera. Ele te amou e ainda ama você. É por isso que o chamado de Jesus revela amor, porque é um chamado para uma vida pessoal com Ele. Segundo lugar, o chamado de Jesus revela amor,
porque é um chamado que considera quem nós somos. Chamado de Jesus revela amor porque considera quem nós somos. Quando Jesus se aproximou ali das duplas dos irmãos, tem duas referências aí que chamam a atenção no texto. Eles eram pescadores. E aí no caso de André, de Pedro, eles estavam lançando as redes. E no caso de Tiago e João, eles estavam atarefados ali no barco do seu pai, consertando as redes. Mas aí chega lá no verso 19 do texto que nós lemos, e aí nós vamos encontrar a informação. Jesus lhes disse: venham comigo, eu os farei pescadores de gente. Pescadores de homens, pescadores de gente. Além dessa ser um jeito muito claro, né, de apresentar àqueles pescadores o seu projeto de transformação de vida, essa maneira de chamar ali os pescadores para segui-lo, mostra que Jesus conhecia quem eram eles, sabia o que eles faziam, e partia do que eles eram para transformá-los. Jesus não joga fora a história pregressa, sabe? Ele parte dessa história para nos transformar. Irmãos, tem uma escritora portuguesa, nascida em Angola, chama Djamília Pereira de Almeida. Ela escreveu um livro chamado Esse Cabelo, que conta a história de uma menina, a Mila. Conta a história da Mila, que saiu de Angola para ir para Portugal, e aí ela foi violentada em salões de beleza. Agora a violência é no seu cabelo. Por quê? Porque o cabelo dela ali, afro, né, o cabelo crespo, não servia para a sociedade europeia, portuguesa. Então ela sofreu violência nos salões de beleza, porque tentavam alisar o cabelo dela a todo custo, com todas as técnicas, para que ela se adequasse à comunidade europeia, à comunidade portuguesa. Queriam jogar fora essa parte da identidade dela. Por que ela não poderia ser reconhecida como cidadã com seus cabelos originais? Por que esses homens aqui, pescadores, talvez iletrados, não poderiam ser discípulos de um mestre? Os fariseus tinham seus próprios discípulos. Os profetas tinham seus próprios discípulos. Mas muita gente achava que simples pescadores não poderiam ser discípulos de um mestre. Percebe que Jesus chamou os pescadores de peixes para serem pescadores de homens? Eles iam continuar com o mesmo trabalho, só que ali seriam transformados para algo diferente. Jesus não desprezou o que eles eram. Além de Jesus chamar pessoalmente, Ele nos chama como nós somos, como nós estamos. Ele não despreza a nossa história, ainda que Ele venha para nos transformar. Às vezes vai nos transformar por completo, como no caso de Zaqueu ali, o publicano. Você se lembra da passagem? Mas é a partir do que somos que Ele começa a trabalhar na nossa vida. Isto é amor. E é amor para poder inspirar a nossa vida. Deus não joga fora quem você é, mas Ele parte disso para você ser melhor, para você ser melhorado por Ele, para você receber o coração dele. O chamado de Jesus revela amor, porque é um chamado que considera quem nós somos. Terceiro lugar, o chamado de Jesus revela o amor, porque é um chamado para uma vida de comunhão. E como eu falei lá no primeiro ponto, quando a gente ama demais alguém, a gente quer dividir as coisas. E aí a gente vai chamar para essa vida, para caminhar junto. Você não põe para caminhar junto de você quem você não ama. O texto nos informa que a reação dos irmãos aqui foi deixar tudo e seguir Jesus. E a maneira como essa frase está registrada aqui no Evangelho de Mateus dá conta que eles seguiram e continuaram seguindo, sabe? Lá o verbo grego, lá no texto original,
ele tem esses dois significados. É uma coisa que eles fizeram naquele momento e continuaram fazendo por muito tempo depois. Então, é durabilidade, sabe, da continuidade da ação de seguir Jesus. Eles não só seguiram naquele momento, eles continuaram seguindo Jesus. E foi isso que aconteceu por todo o tempo em que eles estiveram com o Mestre Jesus. Eles viveram muito próximos de Jesus. Eles dividiram experiências intensas. Eles viram o mar se aquietar por uma ordem de Jesus. Eles viram a multiplicação dos pães e peixes nas mãos de Jesus. Eles viram inúmeras curas que Jesus operou. Eles viram tudo o que estava acontecendo ao redor de Jesus. Eles viram o Sermão da Montanha começar a transformar a vida de muita gente. Olha, eu estou falando de um milagre que não é um milagre desses de cura física, mas cura interior. E eles viram esse milagre acontecer através da pregação do Senhor Jesus. Eles seguiram a Jesus numa vida intensa de comunhão. E isso era tão significativo aqui para Mateus, que ele fez questão de terminar o seu evangelho mostrando como essa comunhão da vida cristã era plena e ela seria ainda melhorada no futuro, mesmo depois da morte de Jesus. O evangelho de Mateus termina com que palavras? Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. É comunhão. É comunhão. Então, irmãos, o que inspira o nosso coração a seguir ideais é o amor. E Jesus revela esse amor no seu chamado. Porque é um chamado para viver pessoalmente com Ele, é um chamado que considera quem nós somos, e é um chamado para uma vida de comunhão com Ele e com outros. É muito amor que Jesus coloca na nossa vida, e aí agora eu quero perguntar com todo esse amor, cadê os nossos ideais? Pela igreja, pela obra, por esses discípulos de Jesus, por esses seguidores que ainda não sabem que tem um mestre para seguir. Será, irmãos, que a falta de comprometimento ali por parte de muitos discípulos de Jesus está relacionada a essa pouca compreensão do que significa o chamado de amor de Jesus? A não levar em conta o amor de Jesus? Talvez a falta de compreensão mais abrangente do que significa a ligação de Jesus com o Altíssimo e a nossa ligação com Deus, por causa da cruz, nos torne ignorantes, para nos estimular a viver o ideal cristão de entrega, de comprometimento sempre. Somente pessoas que abrigam no seu coração a vida cristã como um ideal, com o amor de Jesus inspirando a vida, são capazes de se comprometer com o reino de Deus, a ponto de largar tudo e seguir o Senhor Jesus. Essa é a história que Mateus está nos mostrando aqui. A história de homens que viram em Jesus um motivo de inspiração para crer no ideal do amor e da entrega do reino de Deus. Ver essas marcas do reino pelo qual eles lutaram, pelo qual eles batalharam, pelo qual eles deixaram tudo. Os discípulos, a exemplo dos fundadores aqui da IPI de Jabaquara, tinham ideais para a igreja de Cristo, depois que eles passaram. Se você se interessar, você pode ler a história dos discípulos dos discípulos. Existem alguns textos espalhados por aí. Os discípulos dos apóstolos. Você pode procurar. É a história da igreja cristã. E você vai ver que existiam muitos ideais, muita esperança, muita expectativa do que seria a igreja no futuro até a volta do Senhor Jesus. Me causa espanto, irmãos, que muitos crentes que têm recebido tudo de Deus
Sabe, mas Deus prova o amor dele com tantas coisas para a vida dessas pessoas, desses crentes. Me espanta que muitos deles não têm nada para oferecer a não ser a sobra das suas vidas. Ou então, uma vida dividida entre o seu próprio reino e o reino de Deus. Reveja as suas opções, revisite o seu coração, reveja os conceitos que você tem de Cristo. Eu quero que você se proponha a pensar em quanto amor Jesus dedicou por você. Quanto amor Deus dedicou a você. E repense se isso não é um motivo para você levar e abraçar a causa de Jesus com mais amor, com mais ânimo, com mais alegria, com mais vontade. E vontade inclusive de resolver problemas. Quando nós estamos engajados com Cristo, a gente não fica lá atormentando para criar problema, para aumentar problema. A gente vai lá resolver o problema. E continuar a nossa caminhada nesse mundo. Irmãos, é isso que nós temos que fazer aqui na IPI de Jabaquara. Nossa história muito abençoada até aqui, e os irmãos viram hoje no nosso boletim mensal, tem uma pastoral aí na frente, falando a respeito da nossa história, falando um pouquinho, a respeito dessa trajetória, essa história abençoada, essa história que permanece, apesar de nesse tempo todo aqui, em 68 anos de organização, já se levantaram igrejas que também já acabaram no meio de toda essa história, e nós continuamos de pé. A nossa história abençoada até aqui não pode ser o fim da trajetória. O amor idealizado ali de muitos irmãos do passado não foi em vão. Eu creio nisso, porque esperamos muitos se levantarem ali para seguir adiante e servir a Jesus com o mesmo amor idealista. Eu quero inspirar isso para você e quero ser inspirado por você também. Nós desejamos ser edificados em um amor comprometido com o reino, pronto para servir a Jesus, que Ele nos chama pessoalmente para fazer essa obra aqui. Não há razão para a gente pensar diferente, irmão. Porque Jesus nos conclama a oferecer o que temos em nossas mãos, o nosso trabalho, a nossa dedicação. Jesus continua querendo fazer de nós pescadores de gente, alcançando pessoas que estão lá fora, compromissados não com o mundo, não com a nossa vida terrena, mas com a salvação de almas, com o resgate de almas. Por isso eu quero que você medite durante a semana. Eu não sei que palavra que o pastor convidado vai trazer no próximo domingo. Mas eu quero que você medite durante a semana sobre o tanto de amor que Deus depositou sobre nós. E se nós temos agido com essa inspiração para continuar atuando para o nosso Deus. Quero desejar aqui parabéns a toda a Igreja Presbiteriana Independente do Jabaquara e particularmente aqueles que desejam oferecer como presente a Deus a sua vida e o seu comprometimento. Recebe essa palavra em nome do Senhor Jesus.